Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Não use o martelo para julgar, use o espelho. Em Mateus 7, 1 ao 5, Jesus fala sobre o perigo de ser crítico para com os outros. É tão fácil para nós sermos extremamente críticos e juiz dos outros? Parece-nos tão fácil ver as falhas e fraquezas de todo mundo, mas é muito mais difícil ver o pecado dentro de nós mesmos. Isso significa que nós podemos facilmente cair na armadilha de nos tornarmos hipócritas, ou seja, esbanjando uma espiritualidade fiscalizadora da vida alheia, que consegue ver um cisco no olho do seu irmão, mas não enxerga uma trave no seu próprio olho, que é complacente com os seus erros e implacável com as falhas do seu próximo, que vê as mínimas deficiências nos outros e não consegue diagnosticar pecados gritantes em si mesmo, que é exigente com os outros e muito tolerante consigo, que é inflexível quando se trata de cobrar dos outros, mas extremamente complacente consigo mesmo. A verdadeira espiritualidade não apenas confronta e corrige o que está errado na vida do outro, mas apresenta-se como exemplo para fazer o que é certo. Não basta criticar os erros dos outros. Precisamos fazer o que é certo. Muitas vezes, aqueles que são duros nas críticas vivem de forma indiferente, sem sabor, sem misericórdia, e não apresentam os frutos de uma vida digna e cheia do Espírito Santo. Jesus nos manda primeiro remover a trave do próprio olho, para que possamos ver mais claramente. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a essa reflexão bíblica da Escola Dominical, nessa série de estudos do Sermão do Monte. E estamos já na lição 11, sendo cautelosos nas opiniões. O texto áureo nos diz: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6:36. A verdade a ser colocada em prática nos diz: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. A leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição está em Mateus 7, 1 ao 6. Não julguem, para vocês não serem julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Verso 7, verso 6 diz: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estralhassem vocês. Mateus 7, 1 ao 6. Introduzindo essa reflexão EBD, percebe-se que a palavra-chave perpassa em toda a lição é cautela.
A palavra cautela nos remete à ideia de prudência, cuidado e precaução. A palavra cautela tem de ser aplicada ao cuidado que o seguidor de Jesus precisa ter para emitir uma opinião a respeito do caráter do próximo. Pois nós vivemos em um período de cancelamento de reputações, onde reputações são destruídas por meio de um clique. Pessoas perdem posições, empregos, por causa de opinião. O cristão súdito desse reino, comprometido com as sagradas escrituras, não podem fazer parte dessa cultura perversa. Por isso, o nosso Senhor disse em seu sermão: não julguem para vocês não serem julgados. Mateus 7:1. Mas como entender este não julgueis? Como o relacionamento de cada cristão com Deus, ele é secreto, não temos nenhuma base para julgar os motivos ou as convicções dos outros, nem mesmo seus fracassos e suas fraquezas. Se desejarmos ser críticos, devemos ser críticos de nós mesmos. Existe uma diferença entre essa advertência e o chamado de Paulo para a igreja disciplinar os pecadores, conforme 1 Coríntios 5, 1-12. Quando um crente insiste em um comportamento que a Bíblia claramente identifica como sendo pecado, devemos concordar com as Escrituras e punir. Neste caso, nós não julgamos, mas concordamos com o julgamento da palavra de Deus. Jesus estava falando no texto de Mateus sobre um espírito de crítica ou uma arrogância que nos leva a supor que temos o direito de julgar o coração dos outros. No entanto, o julgamento defendido por Jesus é o que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer na casa de pecadores. Lucas 5:30. Eles estavam errados, porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir o falso rumor, as más conversações e a testemunha falsa contra alguém. Êxodo 23 e verso 1. Entretanto, é claro que Jesus espera de nós um julgamento de valor, pois ele ensinou a respeito de identificar os falsos profetas em Mateus 7:15-20. Para isso, é necessário fazer um julgamento de valor. Por exemplo, há critério sóbrio e justo para identificar um falso profeta por meio de suas obras. Note que não se trata de um julgamento precipitado, mas fundamentado. Assim, a força do ensino de Jesus no Sermão do Monte a respeito do julgamento de outra pessoa é o que o cristão deve estar consciente dos próprios erros por meio da autoavaliação para emitir um juízo de valor. Isso se faz necessário para não cair na régua dos fariseus, que julgavam o outro e agia iguais ou piores. E neste contexto, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Conforme a lição, primeiro é ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro.
Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. João 3,16. Pois o amor não faz mal ao próximo. Romanos 13,10. Terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Aleluia! Conforme Efésios 2, 8 e 9. Então, ao invés de julgar, que venhamos a orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes dê uma oportunidade, conceda um recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Aleluia! Continuando, como Deus nos julga, o Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça. Isaías 45 e 21, 2 Timóteo 4 e 8. O crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções, conforme Deuteronômio 7, 9 e 12. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do nosso coração e as intenções. Vejamos o exemplo da justiça de Deus na vida do rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, Atos 13, 22, porém ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse o seu servo todo-poderoso não isentou da punição. Deus é um pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador. Como diz o texto, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e ao pecado, e que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34 e 7. A severidade divina é apenas para aqueles que não vivem segundo a palavra, que escondem os seus pecados. Mas a sua bondade e cuidado alcançam àqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando assim expressar a verdadeira justiça de Cristo. Aleluia! Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Paulo nos diz em Romanos 11 e 22. Por fim, concluindo essa reflexão EBD, no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Lucas 6 e 37. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar suas criaturas. Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele. 2 Timóteo 4, 8. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo, ele é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Glória a Deus. O meu muito obrigado pela sua atenção e que Deus continue
vos abençoando.